Uma boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui com uma meditação aqui matinal, trazendo uma palavra, né, de fé para todos aqui que estamos falando aqui através da plataforma. E bom, hoje nós estaremos aqui meditando sobre o livro, né, de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, onde é falado sobre a obediência a Deus. Diz assim, você pode conferir depois. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Naquela época o povo sacrificava, né? A gente via, por exemplo, que a gente sacrificava animais, carneiros, bodes, enfim, faziam sacrifícios, né, a Deus. Então ele fala assim, ó: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ou seja, ele estava aqui destacando o profeta Samuel. Deus, ele se importa mais do sacrifício, do sangue dos animais sobre o altar, do que obedecer à palavra dele? Será que Deus, ele tem mais prazer na morte de outros seres vivos do que obedecer a sua palavra? Ou seja, será que é mais fácil eu obedecer ou sacrificar? Esta é a pergunta que está detrás desse versículo. É um versículo tão conhecido por algumas certas pessoas, e muitos usam para justificar contra a fogueira santa, por exemplo, da Igreja Universal. Muitos justificam esse versículo para falar contra. Falam assim, Deus, ele não quer, Deus, ele não se importa com sacrifícios, ele quer obediência à palavra dele. Porque se fosse para fazer sacrifícios, Deus não teria ordenado isso na palavra através do profeta Samuel. Mas aí que tem uma controvérsia que nós iremos explicar aqui. Vamos continuar. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha só, realmente, como a gente diz, é mais fácil nós obedecermos a alguém, que é o próprio Deus, do que sacrificar. Eu acabei de falar que tem gente que usa esse versículo contra o universal, falando que, por causa da fogueira santa, estamos nesse propósito, né, da fogueira santa, da troca de espírito, em que muitos dizem, mas Deus diz na palavra dele que é melhor obedecer a palavra dele do que sacrificar. Mas aqui ele está falando não que a gente não pode sacrificar, mas sim que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é mais fácil você obedecer a palavra de Deus do que sacrificar alguma coisa sua? Se bem que, obviamente, deixa eu só arrumar a câmera, Deus, ele se importa com a gente abandonando as coisas que nós estamos apegados nessa vida. Às vezes tem gente que é apegado a um carro, é apegado a algum celular, a um computador, alguma coisa. Alguém é apegado a alguma coisa, ou até mesmo alguém, né? Uma pessoa, até mesmo um animal, enfim. Alguma coisa que a pessoa tem em primeiro lugar no seu coração. Aquilo que Deus, ele pede para que a pessoa venha tirar aquele algo, alguém, do coração dela e colocar Deus, colocar o próprio Deus dentro do coração dela. E não deixar pessoas, algo, coisas, enfim, no coração dela além de Deus. É mais importante a gente fazer a vontade de Deus do que a gente sacrificar. Mas só que quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente obedece, a gente está sacrificando. Se Deus, ele fala para você não pecar, não andar no caminho das concupiscências, né, dos erros, da vida errada. Se Deus te pede isso, que é através da palavra dele, como você vai reagir? Você vai falar, nossa, mas eu estou muito apegado àquilo. Principalmente os que são mais novos na fé, quando percebem que tem que mudar, é um sacrifício que elas têm que fazer para Deus. É um sacrifício, é algo difícil. Sacrifício vem da palavra difícil, ou seja, é algo que não é qualquer um que vai querer fazer. Porém, é o que é o certo a ser feito. Por isso que Deus, ele pede para você, tem alguém ou algo no seu coração, você tem que entregar no altar e colocar eu no seu coração. Você tem que fazer se você, obviamente, querer ter uma vida com Deus. Se você não quiser, é outra história. É seus caminhos, não é o seu problema, né? O problema é seu, na verdade. Me perdoe dizer, mas é verdade, é a realidade. O problema vai ser seu se você não quiser servir a Deus. Mas se você quer ter uma vida com Ele, o certo é esse, você sacrificar a sua vida e as coisas que tem estado no seu coração para obedecer a palavra de Deus. É melhor você sacrificar suas vontades, os seus desejos, até mesmo os seus achismos,
O que você tem sido, as suas personalidades, as suas características, o que você tem sido hoje. O que você tem sido hoje. Deus ele quer que a pessoa sacrifique isso que ela tem sido hoje para obedecer a sua palavra. Para fazer a sua vontade. Mas Deus ele por acaso quer ver a pessoa na religiosidade, né? No fanatismo. Fazendo o quê? Sempre andando com a Bíblia debaixo do braço. Falando assim, não fala outra palavra, não sei de Deus, né? É maravilhoso até ver isso, mas só que Deus ele não quer que venham ser pessoas fanáticas. Ou seja, pessoas que uma hora estão fazendo a vontade de Deus, fazendo ele sempre, falando sempre. Sabe por que Deus ele não se agrada com fanatismo? Porque fanatismo foi a coisa que Jesus mais detestou quando ele estava na terra, por causa dos fariseus. Os fariseus, eles eram hipócritas, porém eles se mostravam de Deus. Eram até mesmo fanáticos, né, pelas leis de Moisés, que eles sempre descreviam lá. Eles jogavam até mesmo contra os mandamentos de Deus, contra Jesus. Quando ele falava alguma coisa, enfim, os fariseus, os hipócritas ali, jogavam os mandamentos de Deus contra Jesus. O próprio Filho de Deus. Em que eles duvidavam que era realmente o Messias, então eles faziam o quê? Eles jogavam a própria palavra de Deus contra Jesus. E por causa disso, Jesus ele odiou a hipocrisia. A hipocrisia é algo mais odiado por Deus. Uma das, né? Obviamente Deus não ama nenhum pecado. Deus ele gosta do pecador, mas ele não gosta do pecado, né? Da vida que o pecador tem sido, né? Da vida que ela tem levado. Deus ele já não se agrada desta parte, mas ele gosta, né? Ele se agrada, assim, da existência do pecador. Porque pecador todo mundo é, né? Se Deus ele não amasse o pecador, na verdade ele não amaria ninguém, né? Dessa terra, porque todos nós pecamos. Não importa que idade estejamos, né? A gente vai sempre começar a pecar. Nascemos na terra, somos inocentes, crianças, mas quanto mais nós vamos nos desenvolvendo, nos evoluindo, mais a gente vai ter ciência das coisas desse mundo e querer até mesmo trazer a vida errada. Trazer a vida que não tem nenhum agrado com Deus. Então é por isso que Deus ele pede a obediência e o temor à palavra dele. Que venhamos seguir o que ele tem falado aqui. Obviamente não sermos fanáticos, não sermos pessoas que parece que são santas. Mas sim ser uma pessoa que vai andar nos caminhos de Deus. Fazer a diferença. Ser a diferença, a própria diferença. E é isso que a pessoa tem que ter. Só que o problema em que divide a obediência do ser humano, a barreira que fica no meio dessas duas coisas, é a desobediência. É a falta de zelo, a falta de temor à palavra de Deus. E esse é o problema, de muitos fazerem conforme ao contrário da palavra de Deus. Desobedecer a palavra de Deus, desobedecer os ensinamentos de Deus. É por causa disso que a gente vê que a pessoa tem que ter uma troca de espírito. Ela tem tido um espírito, eu não estou falando do Espírito Santo, mas o espírito do homem, o espírito do ser humano. O espírito ele é a consciência, é a mente. É a mente que faz você ter ciência, que faz você pensar, saber das coisas que existem. E, enfim, os estudos, os ensinamentos. Essa é a mente, essa é a consciência que cada ser humano dessa terra tem. Mas muitos precisam de uma troca de espírito, ou seja, uma troca de mente, uma troca de consciência. Porque hoje elas estão sendo desobedientes. E se amanhã elas quiserem ter uma nova vida com Deus, elas têm que ter uma troca de espírito. Não só uma troca de espírito, uma troca de mente dentro dela, mas claro, receber o Espírito de Deus dentro dela. Receber o Espírito Santo. Esse que é o importante, é isso que Deus ele quer ver no ser humano. A obediência, o temor e também a vontade de querer servir a Ele. Deus nunca obrigou nenhum ser humano a querer servir a Ele. A gente vê que Deus ele nunca obrigou a nenhum ser humano a servir a Ele. Se Deus obrigasse o ser humano ao ser humano a servir a Ele, não existiriam pessoas que estão aí fazendo tudo que é errado. A gente vê gente usando drogas, pessoas se prostituindo, pessoas fazendo as maiores barbaridades que a gente pode ver na face da terra. Coisas que aconteceram no passado que são uma barbaridade. São pessoas que tinham um espírito horrível, um espírito negativo. Um espírito negativo. E por causa disso, muitos têm levado esse espírito desobediente, o espírito contra as coisas de Deus, e têm levado isso para a vida delas.
e feito tudo que é conforme, ou melhor, tudo que é ao contrário do que Deus tem falado na palavra dele, elas têm feito ao contrário. Mas se a pessoa quer ter uma troca de espírito, é ela que vai decidir. Ela que vai querer. Ela vai ter a força de vontade de ter esse novo espírito, de ter essa nova vida, que é baseada em Deus, que é baseada no próprio Senhor Jesus, uma vida com o próprio Senhor Jesus. Essa escolha é de cada um de nós, meu amigo e minha amiga. Essa escolha é de cada um de nós. Se você hoje resolveu obedecer a palavra dele, se você hoje resolveu obedecer a palavra de Deus, ter temor, a obediência às coisas de Deus, você vai ver qual a transformação, a mudança que ele vai fazer na sua vida. Principalmente, você tem que ter uma troca de espírito, um novo espírito. E é dessa forma que Deus vai mudar a sua vida. É dessa forma que você vai ser obediente à palavra dele. Algo que Deus quer de você e que se você quiser, você vai conseguir. Porque nada é impossível àquele que crê. Jesus mesmo disse. Ele mesmo disse que tudo é possível ao que crê. Então, se você quer ter esse novo espírito, você pode ter feito... Olha, presta atenção, meu amigo e minha amiga. Presta atenção. Você pode ter sido a pior das criaturas, a pior das pessoas. A pior, sabe? A pior. Você deve ter sido a pior das criaturas. Você deve estar nesse momento sentindo que você é a pior. Você cometeu alguma coisa errada, você pecou, não sei o que você fez. Você pode ter matado alguém. Você pode ter matado alguém agora. E você está com esse peso na sua consciência. Tem jeito para sua vida. Tem jeito para você. Deus quer transformar você. Deus quer mudar o seu espírito. Deus quer te transformar. Mas basta você querer dar um passo à frente, dar um passo à frente para Deus, diante de Deus, e Deus ele já vai estar de braços abertos para te receber. Amém? Mas isso é na sua escolha, meu amigo e minha amiga. Se você hoje querer mudar de vida, ser transformado, Deus vai fazer isso. O próprio Espírito Santo vai mudar a sua vida. Mas você tem que ter essa força de vontade, querer mudar, querer ter uma transformação, uma nova vida, um novo espírito. Se você tiver esse novo espírito, Deus vai te mudar, vai te transformar. Então, se você quer ter esse novo espírito, uma nova transformação, eu te convido para a reunião de domingo, que vai ser a última chance na Igreja Universal, mais próxima de você. Talvez você nunca foi numa Igreja Universal, você pode até ter preconceito. Mas se você tá nessa perdição, tá nessa coisa de querer até mesmo ter tido uma vida errada, Deus vai te transformar. Ele não se preocupa com nada. Ele não vai se preocupar com o que você fez. Ele vai te mudar e vai te transformar. Basta você querer. Então, o convite está aceito. Procure uma Igreja Universal mais próxima e Deus vai te transformar. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.